Sônia Maria Viegas Andrade nasceu em Belo Horizonte em 7 de agosto do ano de 1944. No ano de 1963, aos 18 anos de idade, Sônia ingressou no curso de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde obteve, em 1966, os títulos de bacharel e licenciada em Filosofia. Em 1977, apresentou e defendeu sua dissertação de mestrado, em que propõe uma abordagem filosófica da obra do escritor mineiro João Guimarães Rosa. A dissertação, publicada em 1985, quase 10 anos depois, tem por título A Vereda Trágica do Grande Sertão, Veredas. Em 1965, ainda cursando o último ano do curso de Filosofia, Sônia iniciou sua atividade docente, atuando por 6 anos como professora do ensino médio no Colégio Universitário da UFMG. Em 1967, Sônia se tornou professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, onde desenvolveu a maior parte de sua atividade como pesquisadora e professora. E em 1985, com o apoio de alguns amigos, criou o Núcleo de Filosofia, um espaço cuja vocação era de oferecer a um público externo ao mundo acadêmico o acesso à experiência filosófica, seja através dos cursos de Introdução à Filosofia e de Filosofia da Arte, seja através de cursos que abordavam as grandes interrogações humanas sob o prisma da filosofia. No final da década de 80, ela idealizou e protagonizou o Cinema Comentado, um evento regular que acontecia nas dependências do Savassi Cine Clube, na cidade de Belo Horizonte. Sônia concebia a filosofia como a expressão de um processo de maturação histórica da humanidade. E, cônscia de sua potência, ela quis oferecer a todos uma oportunidade para experimentar o intenso sentimento de humanidade e de prazer que ela é capaz de proporcionar enquanto ato de reflexão e de significação. A experiência do filosofar se equiparava para ela ao trágico, épico e necessário itinerário de Riobaldo Tatarana, personagem do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Sônia pretendia proporcionar aos seus intelectores, por meio do exercício filosófico, uma ocasião para se lançar na travessia, como aquela empreendida por Riobaldo, de modo a suscitar o desejo de ressignificar suas experiências existenciais, de equacionar sua vida, por meio de representações que lhes conferissem sentido. Como ela dizia, cito, transformar uma tal experiência em representações e em obras é criar os monumentos poéticos da história da humanidade. Vivenciá-la em palavras é fazer filosofia. Sônia defendia a tese de que o pensar deve ser uma ponte entre o ser e o agir, uma operação que recolhe sua matéria no vivido e, em seguida, incrementa o vivido através da ação precedida e acompanhada de reflexão. No campo de sua reflexão antropológica, a tese principal consistia na identificação do papel das experiências da alteridade, da linguagem, das afecções e no reconhecimento da dimensão trágica da existência como motores de toda ação e de toda atividade humanas, fonte e matéria de toda atividade criadora. Na narrativa de Riobaldo, a linguagem deixa de ser apenas um movimento de aproximação do mundo, para ser um ato de instauração do mundo. É ao contar a sua história, escreve Sônia, ao rememorá-la, que de fato se efetiva para o Riobaldo o vivido, um domínio instaurado na e pela palavra humana. Um outro aspecto da reflexão que lhe foi suscitada pela sua leitura do Grande Sertão diz respeito à maneira como se dá a experiência humana em sua relação com o mundo. Para Sônia, o modo como nos posicionamos perante o mundo incide diretamente no modo como nos relacionamos com o outro. Para Sônia, a maneira de levar a vida, a maneira de lidar com os objetos, de lidar com a realidade, define a maneira de ser com o outro, define o medo, define uma ameaça ou uma possibilidade. É o que está sempre presente, segundo ela, na forma de o homem se relacionar com o mundo. A outra face dessa relação consiste na experiência da alteridade, do encontro com o outro, o qual opera a nossa abertura para o mundo, para a sua descoberta,
provocando um alargamento dos horizontes, um desvelamento. Essa reflexão é suscitada pelo modo como Guimarães Rosa apresenta a relação entre Riobaldo e Diadorim. Ela se vale desta imagem para abordar o tema da relação amor e criatividade. Cito: através de sua personagem Riobaldo em Grande Sertão, Guimarães Rosa mostra quanto o amor de Riobaldo por Diadorim permite a Riobaldo abrir-se para o mundo, descobrir o mundo. Aí, a atitude criativa básica é a atitude de descoberta, a possibilidade em que o silêncio das coisas deixa as coisas se pronunciarem. É a revelação do mundo. Essa é que é a grande criação. A grande criação não é incorporar alguma coisa a algo, é simplesmente tirar algo que está encoberto da sua letargia e revelá-la. E Reobaldo tem uma consciência muito clara disso, pois ele mesmo diz que Diadorim foi quem o ensinou a ver as quisquilhas da natureza, quer dizer, as coisas que a natureza revela, tudo aquilo que é bonito no mundo. Essa possibilidade de transfiguração do mundo, de revelação do mundo, é um estado de disponibilidade, de abertura, que só o ser amoroso consegue desenvolver. Fim de citação. Esta abertura para o mundo constituiu, aos olhos de Sônia, o ato fundante de uma consciência da dimensão do universal, da ruptura com a esfera estreita de uma existência individual e particular. Perceber-se como parte de uma comunidade revelava-se para ela a condição mesma de possibilidade para a realização humana, e não apenas uma condição necessária e positiva. E a linguagem constitui nesse processo um elemento vital, um mediador não apenas da minha relação com o mundo, do que eu percebo e experimento, mas também das relações que eu estabeleço com o outro. Através da linguagem universal do ethos, dizia Sônia, o homem dialoga com todos os homens. É, porém, através de sua vida afetiva, de seu sofrimento ou paixão, que ele realmente vive no mundo humano. O universo das paixões humanas constitui um outro âmbito importante das interrogações e reflexões de Sônia. O itinerário de Reobaldo tem como seu fundo último uma experiência de si mesmo, das forças e das paixões que o animam, que por vezes o impelem, por vezes o detêm, ou até mesmo o paralisam. O embate maior travado pelo protagonista do Grande Sertão não era, aos olhos de Sônia, o embate com o mundo exterior ou no confronto com os jagunços, mas um debate de mim comigo mesmo. Trata-se do embate entre os planos patético e ético, entre o que é contingente, o que se aspira como ideal, e requer, para ser alcançado, a mediação das paixões singulares. Sem essa mediação, não é possível alcançar, segundo Sônia, a dimensão universal dos valores que viabilizam toda a experiência. Ela se vale dessa compreensão da ação heróica para pensar a figura do jagunço Reobaldo, cuja trajetória marcada pela tensão entre a experiência interior e a experiência objetiva se confundem na travessia do Grande Sertão e desvelam a natureza trágica da condição humana. E este é um núcleo forte, posso dizer, da leitura que realiza Sônia da obra de Rosa. O traço distintivo que confere importância à sua reflexão, ou seja, uma antropologia fundada na dimensão trágica da experiência humana. Cito as palavras de Sônia: o sertão deverá evoluir de infinidade subjetiva, intimista, que reflete o sentimento de perda do indivíduo, para a infinitude objetiva, dos vastos horizontes redimensionados pela ação do homem. Não há meio termo. O jagunço não pode retroceder a uma condição natural de sertanejo. Ele já nasce extraviado no sertão, condenado a uma vida provisória, na qual consome tempo e emoções. Apenas saindo do anonimato, quando se suprime na personalidade de um herói, sendo reconhecido sob o nome dos seus chefes, os Medeiros Vazes, os Jocas Ramiros e os Hermógenes, é que ele se constitui. Essa inexistência de um meio-termo, a qual se refere Sônia, essa impossibilidade de uma resolução para a tensão, é precisamente o que ela entende como sendo o caráter incontornável da existência humana, que revela a natureza trágica da ação e da condição humanas. Não há como fugir ao destino, mas esse destino se constrói nas escolhas que se faz e na nossa capacidade,
e na capacidade que se traduz em estabelecer a sintonia fina entre essa dimensão particular da existência, a singularidade de nossa interioridade e a dimensão universal, a universalidade que confere ou que é conferida pela exteriorização dessa subjetividade na ação. Sônia escreve: o jagunço luta no mundo provisório, mas tem o olhar voltado para um outro mundo. Ele não sabe, de princípio, o que seja, o que viria a ser este sertão transfigurado. É, contudo, a partir de sua posição como utopia que ele vai realizando a travessia do sertão real, como que ultrapassando o espaço de ambiguidade, não ser e vazio em que se dimensiona a sua existência. E é, portanto, em meio a esse conflito que, segundo Sônia, Riobaldo se encontra confrontado consigo mesmo e que se engendram as interrogações que deixam entrever a divisão que ele habita. Sônia faleceu aos 45 anos de idade, em 22 de outubro de 1989, nos deixando em um momento em que sua vida pessoal, profissional e intelectual se encontrava em seu pleno vigor, em relação inversamente proporcional ao deperecimento provocado pela doença que nos privou de sua presença. É difícil acreditar que sua extensa obra filosófica tenha se feito em tão pouco tempo de vida, e por alguém que viveu uma vida completa sem se privar de seus papéis de filha, companheira, mãe e professora. Não fora a doença que pôs termo de modo tão intempestivo à sua vida, quem sabe que ela ainda não teria feito e o quanto ainda não nos teria surpreendido com seu pensamento. Felizmente, podemos contar com seus escritos, através dos quais ela continua nos instigando, nos provocando e nos convocando para o exercício da filosofia. Entre suas publicações, destacamos a já mencionada dissertação de mestrado, publicada em 1985, com o título A Vereda Trágica do Grande Sertão Veredas, e uma coletânea de ensaios sobre cinema, intitulada Cinema Comentado, Crônicas e Ensaios, publicada logo depois de sua morte, em 1990. Contamos ainda com um número considerável de capítulos de livros, artigos publicados em revistas e jornais, que em seu conjunto foram reunidos e publicados em 3 volumes de escritos no ano de 2009, pelo seu ex-aluno e colega, o professor Marcelo Pimenta Marques. Sônia foi, então, uma grande pensadora da cultura, alguém que soube trabalhar nessa tênue zona de sobreposição da filosofia e da cultura e que possibilitou uma abertura desse universo de indagação proporcionado pela convivência da filosofia com a cultura, uma grande seara de formação humana, de reflexão humana, que se alargou nos limites mesmo da sua experiência, dos seus contatos com todo tipo de segmento da sociedade humana. Eu penso que a obra da Sônia pode representar, não só para os estudantes de filosofia, mas para os seres humanos em geral, que se interessam em positivar essa dimensão da interrogação, de fazer valer a sua capacidade de ser afetado pelo que se passa à nossa volta, de ser capaz de processar essas informações e de se lançar numa interrogação a partir dessas experiências. A obra de Sônia representa uma espécie de luz que ilumina um caminho, que aponta uma via para que essa experiência possa se dar da maneira a mais produtiva e a melhor possível.